que propósito é igual dor de dente. Primeiro você ignora, depois você tolera, depois se torna insuportável. Tiago, uma coisa que também assim, chama bastante atenção da gente é a sua carreira corporativa, que foi muito, muito legal, assim, a forma como Deus foi conduzindo você nos negócios, você foi galgando, né, posições, mas ali chegou um momento que foi bem decisivo para você. Você teve um burnout, um esgotamento ali, né? E quando que você percebeu, a gente falando de mudança de processo, quando que você percebeu que precisaria mudar de rota? Olha, Rafael, isso eu converso aqui com vocês e falo que eu precisei mudar de rota e vi que eu precisava mudar de rota muito já no vermelho. Então esse é um erro que eu cometi, né? E já serve como lição aqui para quem ouvir a gente, né? O que acontece? Depois que eu virei um diretor, eu recebi um desafio de ir para Campinas, abrir um hub, onde esse hub ia atender a América Latina, ia atender alguns projetos de fora do Brasil, e eu fui lá sozinho. Então, larguei toda uma equipe, uma estrutura aqui, cuidava dela ainda em São Paulo, e fui sozinho para lá. Mudei com a família, mudei tudo, né? Direcionei a minha vida e fui para Campinas, e aí veio a época da pandemia. Campinas, para mim, foi uma resposta de oração, porque aqui, para mim, eu pegava muito trânsito, era muito difícil, eu já estava cansado. E aí veio Campinas como uma grande resposta de Deus para mim. Era, mas não como eu imaginava. Fui para Campinas e comecei, então, a contratar, comecei a fazer aquele hub acontecer. E eu estava já num processo um pouco depressivo em São Paulo. Eu falei, Campinas vai ser a resposta para mim. Só que a depressão lá voltou, se intensificou, veio a pandemia e aí a coisa ficou muito séria, né? Eu tive o burnout, que é o esgotamento completo. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Então, nessa época, minha esposa já estava muito preocupada. Eu tenho uma terapeuta, né, desde essa época que me acompanha até hoje, né? E eu comecei a fazer terapia, né? Com a doutora Milene, né? Comecei a fazer terapia e a gente descobre um monte de coisa a respeito de nós mesmos, né? Do trama familiar, do monte de coisa que está tudo incorporado em você, junto e misturado, né? E também passei a ter um mentor, que foi foi o meu chefe na antiga, nem sei se vocês conhecem essa empresa, Arthur Andersen, que eu trabalhei na Arthur Andersen. Ele foi meu chefe lá, é um amigo do peito, que é o Djalma. E eu comecei a conversar com os dois, fazer a terapia e conversar com o Djalma, porque o meu emocional estava tão comprometido que eu não sabia que decisão tomar, o que eu fazia, né? E minha esposa muito preocupada, orando, enfim, né? E aí chegou um determinado ponto da terapia que a minha terapeuta falou, assim, não tem outra forma de eu te falar isso. O seu corpo deu todos os sinais que você não suporta mais esse ambiente, esse lugar que você tá. E eu sou aqui como tua médica. Se você insistir nisso, você vai ter um infarto ou você vai ter um AVC. Aquele dia eu saí preocupado da sessão, não falei nada para minha esposa, liguei para o Djalma e para conversar. O Djalma e a minha terapeuta não se conheciam, mas parecia que eles conversavam. Ele falou, Tiagão, acabou seu ciclo. Então, eu não queria enxergar essa realidade, né? Então, uma posição boa, um salário bom, uma posição de iminência, de liderança, Então, você largar tudo isso é confrontador, né? O que vai vir depois, né? Então, a minha decisão se deu no meio dessa turbulência toda. Então, eu acordava, às vezes, eu lembro de uma terça-feira, mão tremendo, suando. Eu falei, não tem jeito para mim, eu preciso fazer alguma coisa. Então, muito aqui já orando a Deus e Deus me falando que tinha um novo caminho para mim. Então, eu tive que tomar uma decisão. E é engraçado, né, Rafael? Porque assim, o que eu fazia? Aí eu comecei a ter o meu particular com Deus de manhã. Eu acordava, tomava meu café, ia para o quarto e tinha meu momento com Deus. E tinha momento que era só choro, tinha momento que eu orava, mas tinha aquele momento com Deus. E Deus estava me direcionando para o empreendedorismo, para
para esse mundo que eu nunca tinha pedido, não pedi isso, mas ele estava me direcionando para esse mundo. E eu voltava para minha planilha, e minha planilha falava, é melhor você continuar sendo um executivo de empresa, não é? Pô, mundo conhecido. Sim, é confortável. Confortável, É quentinho, né? quentinho, você só vai trocar de cadeira. A gente sempre espera que de uma montanha Deus nos leve para outra. Sim. Essa era a minha oração. Senhor, poxa, já sou diretor, quem sabe aqui eu, sei lá, se eu consegue alguma coisa para mim. A gente ora por esse caminho. Mas o que Deus fez para mim é eu fazer descer essa montanha. Eu desci essa montanha para subir outra. Sim. Só que essa outra montanha eu não sabia qual seria, né? Então, eu lembro que numa terça-feira também, as terças-feiras para mim são bem significativas. Eu lembro que eu estava olhando minha planilha no computador e eu orei. Deus falou para mim que tinha um outro caminho para mim. Eu olhava a minha planilha e falava, eu vou voltar a ser diretor de empresa. Aí Deus falou muito forte no meu coração. Você precisa escolher se você quer seguir o seu caminho ou o meu. Nossa. Desse jeito. Forte assim, né? Um chamado forte. Fechei o meu laptop. A minha esposa escutou da cozinha. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E ali eu sabia que precisava tomar a decisão sem muita informação. Pouquíssima informação. E ali eu me decidi. Então eu vou pelo seu caminho. Então, enfim, o burnout acontecendo e a sequência do burnout se deu no meio de toda essa turbulência aí. Deus chamando aqui a gente, né? E permitindo situações para que nós possamos hoje testemunhar também. Exato. Né? E você falando assim, me traz à memória um texto que fala que a multidão de conselhos tem sabedoria. Exato. Então, muitas vezes, você que está nos assistindo, nos ouvindo, está numa situação delicada. A gente sabe que empreender é muito solitário. Né? Por vezes, você se vê tendo que tomar decisões que são desafiadoras. Então, procure um aconselhamento, né? Procure uma mentoria, procure alguém que realmente possa estar caminhando aqui do seu lado. Isso é muito comum também, viu, Thiago, dentro do mercado financeiro, porque, infelizmente, as pessoas vão trabalhar no banco ou nas consultorias de investimento e elas querem ajudar as pessoas. Isso é fato. Só que no meio do caminho, ela se vê, muitas vezes, pressionada a vender, ofertar ou colocar um produto que não faz sentido para ela, nem para o cliente. Então, isso vai agredindo tanto que você vê tanto bancário ali que você tem hoje, tem depressão, tem burnout, estão afastados, justamente por quê? Porque não condiz com aquilo que ele acredita. Chega lá uma pessoa, lá uma família, ele tem que vender um produto ou fazer um investimento que não é o que o cliente precisa. Então, aquilo vai agredindo a pessoa, né? Sim. Emocionalmente vai trazendo um peso, né? Eu, na verdade, a grande questão para mim do burnout foi a questão do propósito. Porque o burnout ele pode acontecer por uma grande quantidade de horas trabalhadas, né, excessivas, ou um peso emocional grande, né? E para mim era o peso emocional grande. Por quê? Eu perdi totalmente o propósito no que eu fazia. Eu falei assim, eu estou queimando a minha vida nessa organização. Para quê? Para continuar sendo a número 1, que ela é a número 1 do mundo. Ali do lado da Price e tal. Para quê? Enfim, os praquês não terminavam e eu não me encontrava o propósito que fizesse eu dar a minha vida naquele lugar. E aí eu cunhei outra frase, que é uma frase que eu vivi, que propósito é igual dor de dente. Primeiro você ignora, depois você tolera, depois se torna insuportável. Então, para mim, a falta de propósito tornou-se insuportável. Então, inicialmente, você olha o salário que você ganha, isso segura um tempo, mas não segura o tempo todo. Sim. Você olha a posição que você tem, isso segura um tempo, não segura o tempo todo. Então, a questão do propósito para a gente, ela é muito forte, ela é preponderante, a ponto de Deus mudar o teu caminho para te dar um outro propósito. E, para mim, foi exatamente isso. Né? Deus mudou meu caminho, porque o burnout, para mim, foi porque eu não acreditava mais naquilo, eu não queria queimar a minha vida, literalmente, naquele propósito, porque não tinha para mim, né? Era propósito puramente financeiro, né? Não me encontro mais aqui. Funcionou até aqui. Foi uma escola para mim. Mas a partir de agora não funciona mais.